E se olharmos para esses números, as denúncias foram mais de 8.000 até aos finais de outubro, doutor. Se estas denúncias existem às autoridades PSP, GNR, mas depois acabamos por continuar a ter vítimas, muitas vítimas, o que é que está a falhar? Eu penso que não está a falhar. Há vários fatores que contribuem para um aumento do número de vítimas declaradas. Nós temos que atender àquilo que é a alteração da tipificação deste crime, ou seja, situações que eram tratadas de forma autónoma passaram a ser incluídas no tipo de crime de violência doméstica. Como por exemplo? Vou-lhe dar um exemplo. A violência sexual não era tratada no âmbito da violência doméstica, passou a ser incluída. Os maus-tratos a filhos e menores, que não eram incluídos dentro do crime de violência doméstica, passaram a ser. Ou seja, há toda uma abrangência maior do crime. O tipo passou a abranger muito mais situações do que antigamente existia. Por outro lado, o foco que houve do ponto de vista das autoridades, o foco repressivo, bem entendido, sancionatório, que as autoridades fizeram, porque tornaram este crime um dos crimes, o objetivo era de facto diminuir o número de ocorrências deste crime, combater este fenómeno da violência doméstica, que era um fenómeno endémico na sociedade portuguesa, como aliás é conhecido por todos os que trabalham nesta área, e que estava semi-oculto, depois começou a tornar-se cada vez mais evidente, e isto levou a uma mudança da política criminal no tratamento do crime de violência doméstica. Mas, como é óbvio, isto trouxe benefícios para o combate a este tipo de criminalidade, que ocorre no seio da família, e que estava semi-oculto, mas também trouxe algumas distorções daquilo que seria o tratamento do fenómeno, como, por exemplo, a instrumentalização deste tipo de crime para obter determinado tipo de vantagens noutro tipo de processos. Vou-lhe dar um exemplo. Em disputas familiares, muitas vezes as queixas de violência doméstica, pela facilidade com que, digamos, são analisadas e investigadas, faz com que muitas pessoas usem instrumentalmente isso para obter vantagens, por exemplo, num processo de direito de família, relativamente a menores, etc, etc. Claro que isto... Mas é preciso que isso seja provado, ou não? Claro que sim, mas digamos que queixas que seriam muito mais facilmente desatendidas pela autoridade judicial, agora já não é feito assim. Agora é observado. E atenção que foram criados meios, alocados meios para o combate criminal, bem entendido, a este fenómeno que não existe em muitas outras áreas. Portanto, estamos a falar de uma fase em que se olha de outra forma e de uma forma mais atenta para este tipo de crime? Penso que sim. Eu reparo bem uma coisa. Há secções dedicadas à violência doméstica no DIAP de Lisboa. Não fazem mais nada. Fazem tratamento de queixas de violência doméstica. Se me disser que funcionam como seria desejável, digamos, para que as vítimas não se sintam desamparadas e desacompanhadas por parte da instituição judicial, não. Não por uma razão muito simples. Não é porque existam falta de meios dedicados. Há um volume tão grande que é evidente que os meios não são suficientes. Mas... e há uma grande dedicação da parte quer dos funcionários, quer dos magistrados e até mesmo das polícias. A questão é que, de facto, são uma imensidão de queixas. E depois existe aquilo que é o quadro legal da violência doméstica. E nós não podemos, para dar assistência a uma vítima, para se poder dar o acompanhamento que as pessoas merecem quando são vítimas de um ato de violência doméstica, não podemos ignorar aquilo que são a rede legal de defesa dos direitos dos arguidos. Percebe o que eu estou a dizer? Portanto, temos que observar uma série de preceitos que obrigam a que não seja tão ágil quanto poderia ser, digamos, o apoio à vítima. Mas mesmo assim, devo dizer que as medidas de afastamento ocorrem com uma rapidez que é inusitada dentro do âmbito judicial, muito mais rápidas que outro tipo de medidas noutro tipo de casos. Estou a falar, por exemplo, a aplicação de meios eletrónicos para impedir a aproximação mais de um determinado raio. Estou a falar da proibição de contactos. Estou a falar de existirem hoje em dia aquilo que não existia antigamente, que era portos de abrigo, casas seguras para vítimas, coisa que não existia. Eu próprio faço muito voluntariado, ou fiz no passado muito voluntariado relativamente a estas instituições que dão apoio às vítimas, e percebi uma coisa, é que existe uma rede nacional de pequenas organizações que dão apoio às vítimas que há uns anos não existiam pura e simplesmente. Portanto, uma mulher que seja agora vítima de mulher ou um homem, pronto, mas vamos falar do princípio que numericamente as mulheres são muito mais vítimas do fenómeno de violência doméstica do que os homens. Há uns anos,
Uma pessoa que fosse vítima de violência doméstica, se não tivesse uma rede de apoio familiar, não tinha para onde ir. E hoje em dia já tem. Há muitos números de telefone para onde pode recorrer. Portanto, digamos que apesar dos números que são de facto arrepiantes que acabou de ler, eu penso que já existe algum acompanhamento a este fenómeno com muito mais atenção que existia há alguns anos. Claramente com uma denúncia tem todo um processo, e o Dr. Manuel sabe explicar isto melhor que eu, muito invasivo, não é? Pessoalmente muito invasivo. A partir do momento em que essa denúncia... Deixa-me só fazer um pequeno à parte, se me permitir. Muitas vezes é inibitório, não sei se tem conta do que é ter sido agredido num dia, ter que ir a uma sala de polícia, onde tem que explicar, muitas vezes tem que ser examinada, fisicamente examinada, percebe? Isso ocorre no hospital normalmente, mas é algo que inibe muitas pessoas. Porquê? Porque invade muito a nossa intimidade numa altura em que uma pessoa estará particularmente fragilizada. É tal estatuto da vítima particularmente vulnerável. E o que acontece é que isto, a própria pessoa pode ponderar intimamente se vale a pena sujeitar-se a este tipo de coisas, porque sem isso a justiça não funciona. A justiça funciona com base em provas. E se as provas têm que ser recolhidas, e às vezes têm que ser recolhidas de uma maneira, digamos, pouco sensível àquela situação. A pessoa tem que ir falar perante estranhos de uma coisa que acontece que é extremamente íntima. E, portanto, a própria vítima muitas vezes se limita relativamente a isso. Deixa-me só dizer um à parte. Mesmo nas situações em que já há denúncia, há processo, há medidas de afastamento, muitas vezes as vítimas voltam atrás porque aquela situação é de tal maneira estranha, há todo um sistema social que mesmo involuntariamente coage as pessoas a muitas vezes fazer coisas extraordinárias, como por exemplo desistirem de queixas à beira do julgamento. Para os dois percebermos não o que está a falhar, porque até aí nós já percebemos, mas o que é que ainda é preciso para que estes números não sejam tão alarmantes e que de facto se consiga viver de uma outra forma? Se a doutora quiser. Dr. Manuel, pode eu confesso-lhe que do ponto de vista eu acho que deveria haver uma distinção muito clara de situações. Ou seja, aquilo que é violência doméstica pura, que para mim se resume, digamos, a um rebaixamento não ocasional, mas reiterado. Ou seja, não é uma situação isolada, etc, etc. Que isso é um problema que nós temos. Porque hoje em dia basta uma situação para preencher os requisitos do tipo violência doméstica. Portanto, fazer essa distinção para não metermos, podíamos tipificar determinado tipo de situações em crime de maus tratos, ou seja, isto também era um bocadinho jogar com os números, para reservar o crime de violência doméstica para as situações mais graves, que são muito numerosas, infelizmente, como vimos, redundam em mortes, muitas vezes em ofensas corporais à integridade, em coisas gravíssimas do ponto de vista da violência sexual, que é muito mais frequente, as pessoas não contam. Lá está, estamos a entrar na esfera íntima da vida das pessoas e as pessoas não querem contar que, por exemplo, uma mulher que não pretende ter relações com o marido é forçada a ter. Porque não tem e até graças a uma decisão judicial, que eu penso que sabe do que é que eu estou a falar, que houve no Norte, em que se diz que, pronto, faz parte dos deveres conjugais, é a comunhão de cama, leite e habitação, e portanto aquilo que está incluído dentro dos deveres conjugais, não há nenhum tipo de crime. Portanto, a solução para o doutor era termos aqui quase que uma tipificação dentro do crime de violência, ter aqui uma separação. Fazer uma separação tratando as questões conforme um tipo de gravidade, porque neste momento estamos a tratar questões de gravidades muito dispares, muito distintas. E depois já que se criou um regime específico para a violência doméstica, garantir algumas coisas que a nossa lei contempla com muita dificuldade, como por exemplo, garantir anonimatos. O anonimato da vítima até determinado ponto. Só no momento em que fosse impossível não deixar de fazer uma comunicação à parte contrária, à parte visada, haver uma primeira parte investigatória em que não há, quando isso seja necessário, não é? Em que não há o conhecimento por parte do agressor de que existe uma queixa contra ele. Só quando existirem já algumas medidas tomadas. Por exemplo, a pessoa já estiver salvaguardada, preparar-se as coisas com algum tempo. E depois, sobretudo, eu penso que a dedicação de tanto de forças policiais, porque as forças policiais, por mais mal que funcionam, recebem informação e estão sensibilizadas para o fenómeno.
Estamos aqui na reta final. E o Ministério Público também. Portanto, penso eu que será, digamos, apenas destrinçar as situações de maneira a reservar os tratamentos mais severos para aquilo que é o crime mais violento.